Por que o som que eu faço no violão não fica limpo, não fica bonito? Os acordes não ficam bonitos? Porque realmente você está estudando errado. Você precisa atentar para alguns pontos para deixar o som bonito e limpo. Eu vou passar umas dicas aqui de como você vai limpar esse som e deixar realmente a música muito mais bonita e os acordes também elegantes e bonitos. Então, não perca nenhum detalhe da aula, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo, porque realmente a aula está muito legal e está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal. Não esqueça de dar uma força pra gente, dando um like lá embaixo. Compartilhe também com seu amigo essa aula, com a galera toda aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho, tá joia? Muita gente, quando inicia seus estudos no violão ou na guitarra, acaba estudando errado. Isso atrapalha lá na frente, porque o som não fica limpo, não consegue fazer um acorde bonito por causa desse início aí errado, né? Desse estudo errado. Então, hoje eu vou passar algumas dicas aqui para você realmente iniciar ou acertar o erro que está acontecendo aí, para você realmente deixar o som limpo no violão. O primeiro erro aí que muita gente faz é não atentar para o posicionamento dos dedos. Esse é o início da gente começar a deixar o som limpo no violão. Então, o primeiro passo aí, o polegar aqui, é interessante que você trabalhe com ele atrás do braço, tá? Não coloque aqui na frente não, que muitos acordes você consegue fazer, mas a grande maioria você já não consegue fazer. Por exemplo, pestana, você já não consegue fazer com o dedo aqui em cima, tá bom? Então, já coloca o dedo aqui embaixo, ó, aqui atrás, melhor dizendo, ó, tá vendo aqui ó, o posicionamento, ó, aqui atrás. Esse é o primeiro passo aí. O segundo é você direcionar os dedos, né, o indicador, médio, anelar e mínimo das cordas aqui. Muita gente não sabe, mas esse traste aqui é o local onde você deve encostar o dedo mais próximo possível para o som sair limpo. Por exemplo, eu quero tocar na segunda casa, na primeira corda. Aonde que eu aperto? Qual o local correto? Eu preciso apertar próximo do traste que está na frente da casa. Ó, esse aqui, a segunda casa está aqui, então eu tenho que apertar aqui bem próximo do traste que está na frente da casa. Se eu apertar aqui atrás, longe do traste, o som sai ruim, ó. Agora apertando perto. Ó a diferença. Muita gente não sabe disso e acaba estudando errado, sai fazendo os acordes sem prestar atenção nisso. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um Ré maior, partindo da segunda casa também. Se eu colocar os dedos longe do traste, o som vai sair ruim, ó. Toca assim e não entende porque demora. O seu estudo acaba demorando, não consegue tirar um som limpo. Esse é um dos motivos. Eu vou jogar para frente agora, ó, o som. Limpo o som. Só com esse detalhe aqui, com essa primeira dica, ó. Então você tem que fazer isso com todos os acordes, tá bom? Para fazer dó, sol, é a mesma coisa, joga os dedos para frente, tá bom? E se for fazer um solo também é a mesma coisa. Por exemplo, vou fazer um solo aqui, um pedacinho do hino nacional. Se eu fizer com os dedos para trás, vai ficar um som ruim, ó. Fica um som sujo. Agora eu vou jogar para frente, ó. Viu? Fica um som limpo. Então, tanto para o acorde quanto para fazer um solo, você tem que jogar o dedo para frente. A segunda dica é em cima da pestana. Além de ter que colocar também os dedos próximo do traste, você tem que prestar atenção no som de cada corda que você está fazendo a pestana para ver se está saindo o som. Senão você tem que
trabalhar, apertar o som até melhorar, depois começar a fazer a pestana. Por exemplo, ó, eu vou fazer aqui também na segunda casa, partindo da quinta corda para baixo. Se eu fizer aqui para trás, o som sai ruim, ó. É aquela jogada que eu falei. Perto do traste, ó. Aí você aperta, o som começa a apurar. Aí você começa a fazer teste. Todas as cordas estão com som limpo, aí você está fazendo a pestana corretamente. Ó, a diferença, ó. Olha como é que o som começa a apurar. E depois que você treinou, percebeu que o som está saindo direitinho da pestana, você começa a montar os acordes. Por exemplo, Sol maior, ele parte da sexta corda na terceira casa. Então a pestana bem perto do traste, você monta o Sol também perto, todos os dedos aqui perto do traste, a pestana também, e o som sai limpo. Se eu voltar um pouquinho, já começa a ficar ruim o som, ó. Por exemplo, aqui, ó. É o que acontece quando a gente não atenta aí para o posicionamento dos dedos, tá? Então, ó. Então, cuidado com a pestana. Dá uma treinada primeiro, limpa o som, depois começa a fazer. Tenha paciência. Para você lá na frente, você não perder tempo, tem que voltar e acertar problemas, erros, né, que você fez quando iniciou, podendo já iniciar corretamente. A terceira dica é em cima de um erro também que muita gente comete, achando que todos os acordes você tem que tocar em todas as cordas. Isso não é verdade, cada acorde tem que ser o lugar certinho para você tocar com o dedo, polegar aqui, ou iniciar com a corda mais grossa. O Ré é tocado da quarta corda para baixo. Então, quando você toca em todas as cordas neste acorde, o som fica sujo, ó. Você está fazendo qualquer acorde, menos o Ré. Então, você tem que prestar bem atenção nisso. A diferença, eu vou começar na quarta corda, ó. Limpo o som, ó. Limpo. Então, essa sutileza aí você tem que treinar. Então, cada acorde que eu fizer, o bordão aqui também muda, tá bom? Então, tomem cuidado. Por exemplo, o Dó é aqui, na quinta corda, o bordão dele, ó. Não é aqui em cima. Eu não tenho que tocar tudo. Se você tocar tudo, você está fazendo o Dó com baixo e Mi. E não é isso. Você quer fazer o Dó. E às vezes embola o som, então tem que tomar muito cuidado. Lá menor, eu não posso tocar em tudo. Olha o som como é que fica sujo. Lá menor é na quinta também, ó. Limpar o som, tudo isso você vai apurando o som, tá bom? Nessa quarta dica, eu vou falar sobre os acordes mais difíceis também, para serem feitos, por que o som sai ruim, e nós vamos trabalhar também com essa parte de cordas soltas, quando utilizar, quando não utilizar, isso é importante. E vou dar umas dicas aqui também de timbre, de regiões aonde você deve tocar no violão. Então tá muito legal, dá uma estudada em tudo que eu passei, eu tenho certeza que você consegue. É só fazer com calma. Pessoal, rapidinho aqui na aula. Quero agradecer a galera aí que está adquirindo meus cursos, o curso de harmonia, o curso de arranjo. Estão estudando comigo lá na plataforma, na Hotmart, onde eu tiro dúvidas, a gente bate um papo lá, está aprendendo junto. Então tá muito legal, os dois cursos estão bombando, já estou com a centena de alunos. Então, se você quiser também conhecer esses cursos, o curso de harmonia é Funcionar 1 Popular, é um curso voltado para o aluno que quer aprender harmonia desde o início, né, até as aulas mais avançadas. Qualquer pessoa pode fazer, basta já estar tocando um pouquinho o seu instrumento. Não é um curso para iniciante, mas se você já toca um pouquinho guitarra, violão, teclado, você já consegue fazer esse curso de harmonia, tá bom? Tá muito legal. E o outro curso é o curso de arranjo. Já esse curso é preciso que o músico tenha uma certa noção de harmonia e de teoria musical, tá? Para poder conseguir aí acompanhar o desenrolar do curso, tá joia? Então, dá uma olhadinha no cronograma aqui embaixo, os dois cursos
estão com aulas em vídeos, tem material em PDF para você baixar depois, tem bônus de estudo. E qualquer um dos 2 cursos eu dou assessoria direto lá na plataforma na Hotmart, tá? A gente aprende juntos, eu tiro dúvidas, é muito legal, tá? Nessa quarta dica aí para deixar o som aí mais limpo, mais bonito, muita gente erra também e peca quando faz aqueles acordes mais bonitos, mais elegantes e acha que está fazendo bonito, mas acaba deixando a música mais feia porque o acorde não está sendo bem feito. Porque o acorde, cada acorde, melhor dizendo, ele tem uma característica e também tem suas notas próprias do acorde. Então, nem toda corda solta pertence àquele acorde, ou que está presa também, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a pessoa aprendeu aqui um acorde com sétima maior e nona. Bonito o acorde, ó. Né? A nona está aqui embaixo, que é o Ré, a sétima maior, a terça maior, fazendo o acorde ficar maior, e aqui é o Dó. Então, Dó com sétima maior e nona. Então, eu vou pegar esse acorde aqui e vou fazer de uma forma errada para a gente perceber a diferença. Preste atenção, depois eu explico quais foram os erros, tá bom? Vou parar porque está muito ruim. Por que o som ficou ruim e não ficou limpo? Primeiro porque eu cheguei os dedos para trás, eu fugi do traste. Ó, já limpou o som. Segundo, que esse acorde aqui não pode ser tocado a primeira corda e não pode ser tocada a sexta corda. Somente as cordas do meio, a quinta, a quarta, a terceira e a segunda. Por isso que tem acordes que você tem que tocar com a mão. Ou se for usar a palheta, tomar cuidado para não tocar nessas cordas desse exemplo aqui. Para eu te provar que esse acorde aqui não pode ser tocado nem a sexta corda, nem a primeira corda, eu vou adiantar meio tom e vou fazer esse mesmo acorde, só que fazendo Dó sustenido agora com sétima maior e nona. Então olha só como é que fica ruim para valer mesmo, ó. Claro que ficou ruim. Isso que acontece quando a gente não sabe utilizar os acordes e entender quais são as cordas soltas que pertencem àquele acorde específico, tá bom? Então, se eu tocar só nas cordas do meio, não vai ter problema. Olha que som limpo. Qualquer local que eu fizer esse acorde, se eu fizer Si com sétima maior e nona, o som sai limpo em qualquer lugar. Ó, Mi bemol. Olha que legal, não posso tocar em tudo. Entendeu? Então, por isso que alguns detalhes a gente vai acertando e as músicas vão melhorando, vão limpando o som. Por isso que é importante você iniciar corretamente. E se você iniciou errado, dá tempo de voltar e começar a acertar e entender esses pontos todos que eu falei, tá joia? Agora eu vou falar de uma coisa rapidinho aqui, como bônus aqui da aula, que é de timbre. Muita gente não sabe, mas o violão tem a boca do violão, é claro, mas muita gente não entende que se você tocar aqui é um som, tocar aqui é outro e tocar aqui é outro som. Você sabia? Aqui fica um som mais neutro, mais encorpado do violão, porque está diretamente na caixa do violão. Se você tocar mais aqui em cima do braço, você vai ter um som mais fechado. Se você tocar mais perto aqui da ponte, você vai ter um som mais agudo, mais aberto. Então, tudo isso é legal para você trabalhar. Então, se você faz um solo, aqui é uma coisa, aqui é outra e aqui é outra. Então, por exemplo, aqui em cima do braço, a gente utiliza mais para fazer um som mais sertanejo, por exemplo, né? Viu a ideia? Aquele som raiz fica muito legal. Se eu fizer a mesma coisa aqui, fica um som mais estridente, ó.
Viu a ideia? Claro que você tem opção de fazer. Eu quero um som mais estridente, mais agudo, parecido com a guitarra. Então, eu toco perto da ponte. Até para fazer ritmo também é a mesma coisa. Um dedilhado aqui fica mais fechado, né? Por exemplo, ó. Agora aqui no meio, ó. Viu a diferença? Abriu um pouco mais. E aqui mais agudo, mais estridente, ó. Viu a diferença? Perceberam os 3 timbres diferentes que você pode utilizar no violão? Muita gente não sabe, toca só aqui. Então tem essas opções também para você trabalhar, tá bom? Dá uma estudada com calma aí, pegue com calma, tem muita coisa para você limpar o som do violão aí. Se você está começando, inicie certo. Se você já está tocando, tente acertar, fazendo esses detalhes que eu passei, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Pessoal, não esqueça de dar uma força aqui pra gente, dando um like lá embaixo, compartilhando também com sua amiga essa aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, bate um papo aqui comigo também nos comentários, vamos aprender juntos. E não esqueça também de dar uma olhadinha nos meus cursos, tem curso de harmonia, curso de arranjo, eu tenho e-books de campo harmônico, e-book também que eu fiz agora recentemente, de cifras e acordes, dicionário aí completo para você estudar. Eu tenho certeza que um desses materiais você vai ficar bem servido, tá? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.